Agora o Olhares continua, a gente vai conversar com a Ana Cláudia de Souza. Tudo bem? Boa tarde. Vai trazer o tema que é a síndrome do pânico. Ataques repetidos de medo intenso de que algo ruim vai acontecer pode ser sim um sinal de alerta. Você pode estar passando pelo que os especialistas chamam de síndrome do pânico. Vamos começar classificando. É doença, síndrome do pânico? Não, síndrome do pânico não é doença, é uma ocorrência psicológica, uma situação psicológica de complicação psicológica, mas cujas determinantes são conhecidas na vida de relações. Então, não é algo que acontece com o corpo, né, com uma pessoa e atinge o seu corpo, mas não é doença porque não tem um problema orgânico ocorrendo. Tem uma reação orgânica acontecendo a alguma situação externa. Tá, então vamos exemplificar. É alguma coisa que acontece na minha vida, algum acontecimento que vai desencadear esse processo? Sim. Tá, alguma coisa, por exemplo, o quê? Por exemplo, a gente tem que diferenciar, né, e é importante para as pessoas conhecerem duas situações. O pânico, um acesso de pânico que pode ocorrer por uma situação reativa, por exemplo, a pessoa atravessa a rua no sinal verde, com uma avenida de 4 pontos, e o carro freia em cima, ela provoca um tumulto no trânsito, quase é atropelada. O coração dispara, as pernas tremem, dá frio na barriga, sudorese, sensação de desmaio. São sintomas de um acesso de pânico, né? Mas são sintomas provocados ali por uma ocorrência externa bem clara, né? E que a pessoa, inclusive, já identifica, né? Então, isso é uma situação de pânico reativa. E existem as situações de pânico constitucionais, né? Complicações psicológicas que vêm ao longo da vida da pessoa, mas que começaram dessa mesma forma, lá na infância e na adolescência. Né? A pessoa passou por situações que a colocaram no medo intenso e, a partir daí, veio se deparando com essas situações, sem conseguir aí se localizar frente a isso. Aí, na vida adulta, ela padece de pânico, de situações de medo que ela não consegue propriamente localizar, mas que estão com as suas determinantes na vida de relações. Aí no passado, no caso, e aí, né? Compete a vocês, especialistas, identificarem essa diferença. Da onde vem, qual a causa, né? Sim. Eu até trouxe um modelo aqui que mostra bem isso. Primeiro, né, mostrando o quê? Só me entrega, por favor, que eu seguro aqui, eles pegam melhor. Vamos pegar, meninos? Quem? Aqui? Vamos lá. Então, toda situação psicológica, ela ocorre ali, onde está o C. Né? Então, ela é desdobramento desse X, que é o verde, é o Y, é o X, que são os acontecimentos aí, o carro quase atropelando a pessoa, uma falência, um acontecimento na vida da pessoa que a coloca no medo. Então, a primeira coisa a compreender em relação a qualquer situação psicológica e ao pânico também, é que o que acontece com a gente é desdobramento de alguma coisa que acontece lá fora. Que é o verde aqui. Tá. Isso. E o segundo modelo mostra essa situação que tu perguntou, que está abaixo desse aí. O outro modelinho. Tá. Há situações... Esse aí, esse mesmo. Tá. Então, há situações que estão... que são acessos de pânico que estão ali no centro, né? Que são a sanidade psicológica. Quando é que é um acesso de pânico, mas que é de saúde, vamos dizer assim? Quando a situação emocional é correspondente à situação que determinou. Por exemplo, a pessoa tremer de medo quando um carro quase atropela é uma situação de pânico, mas uma situação padrão, né? Normal, né? De normalidade emocional. Quando esses acessos ocorrem e destoam do contexto, aí a gente está tendo uma situação emocional de pânico, mas que já é psicopatológica. Né? E quando procurar um especialista, eu acho que a pessoa tem que saber também que pode ser um momento, uma fase, mas se a coisa começa a se repetir, começa a interferir... Exatamente, assim, a pessoa até já vê quando ela precisa procurar, que é quando isso atrapalha a vida de relações, não consegue trabalhar, não consegue sair de casa, não consegue andar num lugar fechado. E então essas situações, elas já atrapalham a vida da pessoa, às vezes ela tem falta recorrentemente ao trabalho, nem consegue mais ir. Ela identifica o quê? Que há uma situação emocional que traz tremendo desconforto e que precisa ser resolvida e que ela sozinha não está conseguindo resolver. A ideia de que é hereditário, eu já escutei as pessoas, é hereditário que o meu pai teve, que a minha mãe teve, é real? Não, é importante compreender que a gente vive a vida de relações, a gente vive em comunidade, a gente vive, né, numa família, num sociológico familiar, e que quando acontece alguma coisa séria ou há transtornos numa família, as pessoas são atingidas por isso, mas não biologicamente, sociologicamente.
pela relação. Então, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa da família que padece de pânico, uma mãe que padece de pânico e que cria um filho, vai criar um filho medroso. Acaba passando. Certo? Claro. Mas pela educação, pela ressonância, pela convivência. E não geneticamente. Físico, como a gente explicou no começo. Exatamente. Tá, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada também pelo Até convite. Mais.